Para a gente não enrolar nem um pouquinho mais, já que estamos com o tempo um pouco apertado, eu já passo a palavra para o Dr. Ayrton para continuar falando sobre JCP. Dr. Ayrton, é com você. Os juros sobre que remunera o capital próprio, né? Na parte histórica desse dispositivo, que está no 335, né, do regulamento, deixa eu ver a lei. 335, acho que a lei é de 95, eu acho. 355. Deixa eu ver. É a lei 9.249 de 95, o artigo 9º. E qual é a importância de recuperar qual lei que é, de que data é, etc. Porque é o seguinte, eu vi aqui que tem como é que chama o lado que está participando aqui, é o Jesus Papini, né? O Papini deve ser da mesma época minha, Papini, que nós já vivemos na época que tinha correção monetária de balanço. O doutor aí não é dessa época, ela nem sabe o que é isso. A não ser que ela lê os livros de história, né? Então, o Brasil já teve correção monetária de balanço, né? E por que isso? É por causa do regime inflacionário que tinha na época. Então, tinha inflação muito elevada e os registros contábeis ficavam defasados, né? E a correção monetária de balanço, ela pegava as contas do balanço que mudam pouco. Ela pegava o ativo, que hoje chama ativo permanente, imobilizado, na época era imobilizado, e pegava os ativos de uso e as contas do patrimônio líquido. Que essas contas, na contabilidade, elas são mais estáveis do que conta de circulante, etc., que o próprio giro das operações do circulante atualiza os valores. Isso não ocorria em relação ao ativo imobilizado e patrimônio líquido. Aí o Brasil tomou a decisão, né, no governo do Fernando Henrique, acabar com a indexação da economia, e que foi uma medida positiva. Só que o que iria acontecer? De repente, aquela proteção ia desaparecer. Foi nesse contexto que eles criaram o juros sobre o capital próprio. Porque o juros sobre o capital próprio da própria empresa. É por isso que a base de cálculo do JCP pega essas contas aqui, ó: capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações de tesouraria, prejuízos acumulados, etc. Que são as contas que dão o que chamam de capital próprio da empresa. A pessoa, então, tirou a correção monetária de uma hora para outra. E aí? Não é? Aí surgiu o juros sobre o capital próprio, porque a pessoa jurídica remunera os investidores, os sócios, com lucros. Esta é a maneira direta. Mas o juros do capital próprio também remunera e vai para os sócios. Então, por que eu estou falando isso? Porque numa possível reforma tributária, eu acho que este item aqui vai ser preservado. Por quê? Diz o dispositivo, que é o 335, que na verdade é o artigo 9º da 9.249. A pessoa jurídica poderá deduzir, na apuração do lucro real,
e também da CSL, os juros pagos ou creditados individualmente a titular, sócio ou acionista, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à taxa TJLP. Então, além de proteger, o que esta lei, esse juro capital próprio, tinha como objetivo? Ao invés de distribuir todo o lucro e o sócio ia aplicar no mercado financeiro, a própria pessoa jurídica remunerava esse capital e passava para ele. Então, por isso que chama juros sobre o capital próprio. E o juro vai para o cotista e o acionista. Então, essa figura do juro capital próprio tem essas notas típicas, né? E tanto é assim, né? Tanto é assim que tem tributação na fonte, 15%. Muito semelhante ao que acontece lá na aplicação financeira, quando se faz direto do banco. Então, essa figura nasceu nesse contexto histórico e econômico da época. Eu acho que não mudou, nós continuamos tendo inflação, né? Já muito menos do que tinha, né, no passado, mas continua tendo. Então, acho que os juros, o capital próprio, numa reforma tributária que envolva o imposto sobre a renda, pode ser que não seja atingido por essas razões, né? Agora, para fim de cálculo do JCP, serão considerados realmente as seguintes contas do patrimônio líquido, segundo a contabilidade societária: capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Veja que aquela reserva de incentivo não está aqui, porque ela não é reserva de capital e também não é de lucro, é reserva de incentivo. Então, mesmo porque teria que mexer na lei, porque está listado aqui, né? Que vai tomar como base de cálculo. Aí diz, o montante do juro remuneratório passivo de dedução, que é o parágrafo primeiro, base de cálculo, limite-se ao maior dos seguintes valores. Aí isso, na hora que fizer os cálculos, vai ficar mais claro, né, doutor, isso aqui. 50% do lucro do exercício antes da dedução dos juros, 50% somado com lucro acumulado e reserva de lucro. O imposto retido será considerado antecipação, tributação definitiva, com base no lucro real, poderá ser compensado do crédito, pagamento do crédito de juros a título de remuneração do capital seu titular retido por ocasião do pagamento do crédito de juros a título de remuneração do capital próprio. Tá. Então tem uma compensação aqui. Poderá ser computado os dividendos, tal. Aí, limites, dicas de cálculo. Se me permite, aqui são as dicas relacionadas ao cálculo e eu gostaria de falar alguns pontinhos. Então, o que é importante você considerar quando nós estamos falando sobre o JCP, quando nós vamos fazer esses cálculos, é que nós, de fato, temos dois limites para cálculo, né? Tanto 50% do lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso sejam contabilizados como despesas, ou então 50% do somatório desses lucros acumulados e reserva de lucros, sendo considerado sempre o que resultar o maior valor entre eles. Então, qual é o meu valor, até onde eu posso pagar o JCP para fins de dedutibilidade de imposto de renda? Até esses limites, considerando sempre o maior entre eles. Uma grande questão relacionada ao JCP e que levanta muitas dúvidas quando a gente está falando do cálculo é como eu vou aplicar, como eu vou calcular e aplicar a TJLP pro rata dia, né? E aí a gente traz uma dica aqui para os nossos colegas. A TJLP, ela na realidade, não existe nenhum pronunciamento oficial da Receita Federal. Ela não existe nenhum pronunciamento oficial da Receita Federal falando exatamente como a Receita Federal espera que a gente faça esse cálculo.
Mas existe um circular Bacen antigo, número 2722 de 2010, que inclusive já foi revogado. Mas ele traz no seu anexo um exemplo muito claro de como deve ser feito o cálculo, como deve ser aplicada o TJLP para rata dia. Então, embora ele já tenha sido revogado, a forma realizada por ele dentro do anexo, explicando a forma de aplicação, a gente ainda utiliza. Então, esse é o único documento oficial que nós temos para, de fato, aplicar a pró-rata dia para fins de JCP. E aí agora eu vou entrar num assunto que talvez seja um pouco polêmico, eu tô vendo aqui no chat, o pessoal já tá comentando sobre isso. Quais contas devem ser englobadas? Quais contas devem ser englobadas, né? O que é importante a gente considerar nesse ponto? A legislação basilar para o cálculo do JCP é a Lei 6.404 de 76. Só que nós tivemos algumas alterações que vieram com o advento da 11.638 de 2007. E essas alterações, elas devem ser consideradas. Por quê? Porque foram através dessas alterações que nós tivemos as alterações nas contas contábeis que fazem parte do cálculo do JCP. Então, a questão relacionada, por exemplo, à reserva de incentivos, que as pessoas estão comentando aqui no chat, que o doutor até falou, de fato, existe uma discussão se essa reserva de incentivo ela é contida ou não dentro da reserva de lucros. E o que nós vemos pela legislação, que incluiu a conta da reserva de incentivos fiscais, é que ela está contida dentro da reserva de lucro, sim. Então, por causa disso, a gente consegue ter uma discussão se eu poderia incluir ou não a conta de incentivo fiscal, de reserva de incentivo fiscal dentro do JCP. Particularmente, na minha opinião nesse caso, né, mas eu já digo que não é uma opinião pacificada, o meu entendimento não é um entendimento pacificado, eu entendo que sim, que a reserva de incentivos fiscais ela faria parte do cálculo do JCP. E tem um outro tema também que sempre gera dúvidas, os nossos clientes sempre questionam, que são relacionadas aos lucros acumulados. Os lucros acumulados, na formação, na descrição contábil da Lei 6.404, eles não são citados, eles somente citava prejuízos acumulados. Só que a gente sabe também que com o advento da Lei 11.638, essa conta de prejuízos acumulados ela não pode mais ser natureza devedora. E por causa disso, quando a gente vai olhar os pronunciamentos da Receita Federal sobre o cálculo de JCP, a gente percebe que quando ela vai falar da conta prejuízos acumulados, ela também coloca a conta lucros acumulados. Então, nós nesse entendimento, né, considerando que a própria Receita Federal também menciona lucros acumulados, nos parece que seria possível que de fato fosse essa conta também fosse incluída dentro do cálculo. Se vocês repararem na apresentação que foi enviada ontem para vocês, nós tínhamos de fato um exemplo aqui, mas aí nós optamos por alterar e dar essas dicas sobre forma de cálculo, porque a gente sabe que na prática acaba tendo algumas variações dependendo do tipo de conta e do tipo de balancete que é utilizado de plano de contas dentro do balancete que é utilizado pela empresa. Mas basicamente é isso. A gente tem essas questões relacionadas às contas contábeis. Não existe entendimento pacificado, então se você for procurar na jurisprudência, se você for procurar nos entendimentos já manifestados do CARF e até da própria Receita Federal, a gente vai encontrar diversos entendimentos que divergem um do outro e realmente vai ser uma matéria de discussão. O que a gente vai ter é uma discussão e, assim, fundamentos existem para os dois lados, mas particularmente eu parto do pressuposto que a gente tem que considerar as alterações da Lei 11.638 de 2017 dentro também do cálculo do JCP. A conta que você acha que está incluindo, quais são? Quais contas? A conta, na verdade, que está gerando a discussão no site, no nosso chat, é a reserva de subvenção para investimento. Essa conta... Quando a gente, eu posso até procurar agora para vocês a legislação, mas quando a gente verifica na legislação, ela está inserida no capítulo reserva de lucros. Eu concordo,
que a reserva de incentivo é formada como lucros. É isso mesmo. Só que, no passo seguinte, ela recebeu uma qualificação de reserva de incentivo, cuja regra básica é garantir que o dinheiro fique dentro da empresa para ela explorar e que não chegue na mão do sócio. Então, eu tenho dúvidas se é possível incluir por conta dessas razões. Não é? Porque olhando com calma sobre a subvenção que gera aquela reserva, que eu estou de acordo, ela é tirada do lucro. Portanto, ela tem originalmente origem em conta de reserva de lucros. O problema é que aquela reserva de incentivo que tira da tributação, o pressuposto é que o recurso seja utilizado pela pessoa jurídica e que eu não chegue benefício aos sócios quanto isso. Tem aquele senão que permite aumentar o capital. Mas aumentar o capital, o dinheiro não sai da pessoa jurídica. Só sai o direito de cotas. Né? Então, tem dois ângulos, né? Originalmente, ela é originária de reserva de lucros, eu estou de acordo. Mas tem esse senão aí, né? Esse senão. A outra conta, qual que é? A gente estava falando da reserva de subvenção e aí nós temos os lucros acumulados, que na legislação, né, se a gente voltar os slides, deixa eu abrir aqui para o pessoal ver, a legislação ela fala apenas prejuízos acumulados, mas também considerando essa questão das alterações trazidas pela 11.638. Mas estamos pensando, tá certo? Estamos raciocinando. O juros sobre o capital próprio, ele tenta remunerar daquele dinheiro que fica preso na empresa. E que, né, por aquelas razões que eu disse. Então, o capital social é o caso, reserva de capital, reserva de lucros, né? Quer dizer, reserva de lucro, eu impeço que distribua o lucro, seguro o dinheiro na jurídica. É isso. Quando eu pego do lucro e crio uma reserva de lucro, eu impeço que o dinheiro chegue na mão do acionista ou do cotista. Então, fica esses pontos aí. E não tem, né? Não tem em lugar nenhum, não achei no CARF, não achei isso, né? Não tem, doutor. Na verdade, hoje a gente vai encontrar diversos argumentos favoráveis a esse entendimento que eu acabei de falar e diversos contrários. Isso realmente, a gente ainda não tem uma definição oficial da Receita Federal. Recentemente, inclusive, a Receita Federal ela publicou uma solução de consulta que tratava de subvenção, de reserva de subvenção. Ela parecia que ela ia falar sobre isso, mas ela mesma resolveu pular esse assunto. Então é um tema que realmente é muito polêmico. Nós temos argumentos favoráveis e contrários para os dois lados, e isso depende muito do posicionamento que a empresa vai adotar, se ela vai ser mais arrojada, se ela vai ser mais conservadora, considerando com base na fundamentação dada pela sua área jurídica e contábil. Então, esse tema foi um tema que até movimentou agora nosso chat, mas de fato, gente, isso é uma discussão que a gente não vai conseguir dar uma resposta correta para vocês, do tipo, é esse o entendimento das entidades fazendárias, pode fazer isso que você não vai ter nenhum tipo de risco, não existe. Infelizmente, a gente ainda não tem uma definição sobre isso e entra naquelas teses que
teses que o doutor havia comentado que geram as discussões e eventuais fiscalização com autuações. Talvez fosse, só para ficar registrado, fazer uma listinha dos argumentos pró e dos argumentos contrários, para que as pessoas guardem isto, não é? E aí depois a gente vê o peso dos argumentos pró e os contra. Porque é assim que a gente navega no direito, né? A gente vê aquilo, etc. Então, quais seriam os argumentos favoráveis a incluir esses dois itens? Na realidade, o favorável, ele entra... A gente pode até falar de forma geral para os dois, né? Eles são contas que surgiram após alterações no regime, alterações contábeis, né? Então, quando surgiu o regime do JCP, eram contas que não existiam e que com o surgimento da nova legislação, né, em especial da 11.638, eles foram incluídos e, entre aspas, encaixados em situações que eram mencionadas anteriormente pela Lei 6.404. Então, basicamente é isso. É compreender a reserva de subvenção para investimento dentro de conta de reserva de lucros. E no caso dos lucros acumulados, é compreender a existência deles junto com o do prejuízos acumulados. No caso dos lucros acumulados, eu acho que é até mais fácil a gente ter esse posicionamento, porque quando nós olhamos orientações da Receita Federal, por exemplo, perguntão, enfim, algumas soluções de consultas, quando eles vão falar do prejuízos acumulados, eles falam lucros e prejuízos acumulados. Então, meio que colocando essas duas contas em uma única conta para fins de cálculo de JCP. Agora, a real polêmica é relacionada às reservas de subvenção. Não, é isso mesmo. Tem situação que a gente não consegue responder. Agora, a gente consegue fazer os prós e os contras. Isso é possível, né? Os argumentos favoráveis é que essas contas novas, que não são tão novas, porque elas são ou de lucros ou de capital. Então não são tão novas, tá certo? Elas são novas, mas estão dentro da base original, né? No caso do reserva de incentivo, ela é originária de reserva de lucro. E até no caso da conta de subvenção, né, da reserva de subvenção, é importante lembrar que antes dessa alteração, ela era encontrada dentro da conta reserva de capital, né? Porque a reserva de incentivo, ela passou a compor o resultado do exercício por imposição dos CPCs. Exatamente. Tá certo? Os CPCs, quem vai estudar CPC vai ler lá e eles consideram que isso integra o resultado, essas coisas, portanto tem que participar da receita da empresa, né? Aí o que fez a lei brasileira? Não, tudo bem, vamos respeitar o CPC, mas vamos mandar excluir da base. Fez isso, né? Então é esse aí, eu tenho os prós e os contras. Os contras é o seguinte: as contas nasceram depois e guardam uma natureza originária das contas, que é basicamente a reserva de lucro que compõe a base. E o argumento contra é que, como esta lei é uma lei especial que concede um benefício, a interpretação é estrita. Ou seja, o fisco vai caminhar por esses argumentos. E o contribuinte vai dizer não. Vai dizer não. Aí o que tem que fazer? É como acontece no Brasil, né? Em tudo quanto é lugar. O valor é muito elevado? O que eu não aconselho é fazer consulta, tá? Senão vem resposta negativa. Eu só gosto de consulta porque ela me dá o ato coator, tá? Toda vez que me procura para fazer um mandado de segurança, eu falo, tudo bem, eu vou achar uma solução de consulta para poder ser mandado de segurança. E tem, tá? Normalmente a gente acha. Então é isto. Quer dizer, agora, se alguém ajuizasse isso, viria a resposta. E vai acabar acontecendo isso. Alguém que tem um número importante vai acabar.
Não, doutora, sobre os cálculos eram basicamente esses 3 comentários que a gente queria fazer. Agora a gente comenta sobre o exercício, sobre o JCP e exercícios anteriores. Que tem novidade nessa matéria por decisão. Vai aparecer aqui, eu acho. Que eu achei decisão. Eu achei decisão aqui, ó. CARF e a cama superior, tá? Toda vez que é 90 qualquer coisa, o número é da cama superior. E qual é a importância? A cama superior é igual ao STJ. Eu não vou dizer que vira recurso repetitivo, essas coisas, porque não é o caso. Mas, para mim, é muito próximo. Se eu tenho uma decisão na Câmara Superior, é completamente diferente do que ter uma decisão da Câmara Baixa. A Câmara Superior é que faz o controle sobre a decisão originária, né? Portanto, as decisões da Câmara Superior, assim, se a gente pudesse equiparar, é como se fosse uma decisão do STJ. Aí ela diz aqui, né? Imposto sobre a renda. Juro, capital próprio, apropriação, dedução, deliberação pelo pagamento que também vem de períodos anteriores. Ausência de vedação ou limitação legal. Extrapolação pelas normas infralegais. Licitude da manobra. A dedução dos juros do capital próprio não está submetida, condicionada ou limitada ao regime de competência. Portanto, podendo ser feita a dedução de tais valor da monta do lucro tributável após a deliberação pelo seu pagamento. Aí diz aqui, eu estou lendo aqui porque é importante. O artigo 9º da Lei 9.299, o único dispositivo que rege a dedução, apenas exige a apuração de lucro pela entidade, computada antes da dedução do juro ou do lucro acumulado e reserva de lucro, em montante igual ou superior 2 vezes. Tá. Naturalmente, a decisão do órgão competente, ou seja, ele está dizendo aqui, eu tenho que calcular no exercício onde gerou. É isso, né? É isso que está dizendo aqui. Devendo ser calculado sobre as contas patrimoniais limitadas pelo pró-rata tal. Então, a jurisprudência está encaminhando, com base nisso, autorizar pagar de períodos anteriores. Porque às vezes tem condição, mas a empresa não tem o dinheiro para pagar. Esse que é o X da questão, né? Tem lá o lucro, mas não tem disponibilidade. A disponibilidade surge depois. Então essa é a discussão. Eu disse que eu já tinha feito um parecer, quem me perguntou sobre isso, e eu tinha concluído mais ou menos assim, que era possível pagar de exercícios com cálculo de exercícios anteriores. E agora vejo que tem esse acórdão aqui, né, da Câmara Superior. Outro problema aqui é pagamento desigual entre os sócios. No tocante a lucros, se constar do contrato, né, doutor? Previsão de distribuição de lucro desproporcional, e às vezes precisa ter justificativa, né? Pode distribuir lucro desproporcional. A pergunta aqui é se esse entendimento se aplica também sobre o juro do capital próprio. Eu tendo a dizer que sim, pelas mesmas razões aqui. Eu estou remunerando o investimento lá. Está certo que a distribuição de lucro é porque aquele sócio contribuiu mais, né? Mais fortemente para gerar os lucros. Não é só o recurso investido. Essa é a particularidade do lucro. Mas eu acho que seria possível. Eu pus aqui para a gente conversar sobre isso, né? Conversar sobre isso. E com o raciocínio de que poderia aplicar a mesma regrinha de distribuição desproporcional de lucros. Perfeito, doutor, é isso mesmo. O que a gente percebe é aqueles que defendem a possibilidade de distribuição desigual entre os sócios acabam utilizando a fundamentação, se eu não me engano, se não me falha a memória, um julgamento do STJ que falava sobre a possibilidade de equiparação do JCP com os lucros distribuídos.
como existe a possibilidade em alguns contratos sociais de distribuição desproporcional desse lucro, então também seria aplicável para fins de JCP. Mas é perfeito, é exatamente isso. Agora vem um desafio para mim, ok? Tributo sobre o lucro. É esse CPC 32, e quando tem esse R aí, me parece que é versão, né? Terceira versão do CPC. Eles vão atualizando no tempo e aparece isso aqui. E aqui eu vou passo a passo, porque eu demorei 2 dias para fazer essas telas aqui. Tá? E vamos ver se eu consigo explicá-las direitinho, né? Porque CPC tem CPC complicado de entender, né? O CPC 32 versa sobre o tratamento dos tributos incidentes sobre o lucro das entidades. Ok. Os principais tributos, IRPJ e contribuição social. Até aí, sem problema nenhum. Como visto, a Lei 12.973 estabeleceu a segregação definitiva entre a contabilidade societária e a contabilidade fiscal. Eu acho que a origem desse problema está aqui. Né? Tem coisas que a lei societária dá um tratamento e a lei fiscal dá outro. O exemplo mais evidente para mim é a questão do leasing, que, do ponto de vista societário, nós vimos que ele manda contabilizar, ativar o bem e ir via depreciação. Né? E, do ponto de vista fiscal, vai sob dedutibilidade. Aí a pergunta que se faz é assim, o que chega primeiro no resultado? É o regime da lei fiscal ou o regime da lei societária? O que chega mais rápido, que eu acho, é a dedutibilidade da despesa que respeita o prazo do contrato. 3 anos, normalmente. E, às vezes, a máquina, 10 anos para depreciar. Aí surgem essas diferenças aqui. Foi, então, criada a Escrituração Contábil e Fiscal, ICF, para a apuração de base de cálculo desse tributo, que traduz ajuste à contabilidade societária. Você podia falar um pouquinho da ICF aí, doutor, que é uma coisa importante, né? O que você vê na ICF? O que tem de pontos? Porque é ECD, né? Tá certo? Isso. E ECF. ECF, isso. Na realidade, doutor, a gente tem a grande questão quando a gente fala das contas contábeis da ECF e da ECD. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a ECF, mas só para adiantar aqui um pouquinho, um cuidado necessário que nós precisamos ter no momento do preenchimento da ECD. Como os colegas devem saber, quando nós fazemos o preenchimento da ECD, nós somos obrigados a informar a parametrização do nosso DEPARA, né? Qual é a conta contábil se refere a qual conta parametrizada da Receita Federal, desse plano referencial que a Receita Federal nos dá. E às vezes as pessoas elas não levam tão a sério esse DEPARA, como a gente gosta de chamar. E ele é extremamente importante porque é a partir daí que a Receita Federal ela consegue verificar e analisar quais contas, que até dessa nova contabilidade, ou da contabilidade já que existia anteriormente, qual é a natureza que é dada na conta contábil da empresa, considerando a conta do plano referencial que foi utilizada. Então esse ponto é extremamente importante, é um ponto que vale a pena todo mundo perder pelo menos uns 10 minutinhos a mais quando está fazendo o preenchimento da ECD, para que essa informação seja de fato bem fidedigna com a realidade. E a nossa dica é sempre fazer esse preenchimento olhando o manual da Receita Federal, olhando as tabelas, porque nas próprias tabelas eles nos dão as dicas de quais contas devem ser consideradas nesse plano referencial. E já aconteceu no passado, e por isso vale a pena lembrar,
sempre revisitar as contas dos anos anteriores. É muito comum a gente perceber que as empresas acabam verificando apenas as novas contas, mas o passado também é importante, porque às vezes a gente teve uma alteração no plano referencial da Receita Federal e acaba realmente se perdendo, porque deixa de revisar no ano seguinte, enfim, esse tipo de informação. Agora, o que é importante a gente considerar por que é tão importante assim essa parametrização do DEPARA, né, da ECD? Porque são essas contas que vão alimentar determinados blocos da ECF. Então, quando a gente faz uma parametrização bem feita, a gente percebe que a gente não tem problema em algumas contas, em alguns registros da ECF, porque a parametrização está bem feita, tá realizada de forma correta. Acho que é isso, doutor. Depois a gente volta a falar um pouco mais sobre os blocos e registros da ECF. Então foi criada a escrituração contábil fiscal. Aqui que eu acho uma ousadia, né? A Receita chama de escrituração contábil fiscal. Tudo bem, não há problema, não, mas é isso, né? É uma escrituração. Isso aqui é o antigo LALUR, com outro nome. É isso? A ECF veio para substituir a DIPJ, doutor. DIPJ. Aí, DIPJ, é isso. Desculpe, falei errado. LALUR não, LALUR é o ajuste lá. Ela veio substituir a DIPJ. É isso? Para apuração da base de cálculo desses tributos que traduz ajustes à contabilidade. O que eu acho disto aqui? É tão detalhes, é tantos campos, que difícil é. Todas as fiscalizações agora, ele fica pegando esses arquivos e olhando. É isso que o fisco faz. Vai um a um, olhando, né? Vai fazendo isso. Isso que eu vejo na prática das fiscalizações. Bom, assim as empresas preparam a contabilidade societária de acordo com as novas regras societárias. E depois, em software apropriado, a ECF realiza os ajustes necessários para chegar ao lucro fiscal, lucro real. É isso? Está correto isso. Ela faz na contabilidade e depois tem que apresentar a antiga DIPJ e chega ao resultado fiscal. Ok, até aí não tem novidade. Como os critérios são distintos em muitos pontos, surge a diferença entre o lucro contábil e o lucro apurado para fins de pagamento do imposto de renda e da contribuição social. Eu gosto do exemplo do leasing, porque contabilmente é de uma maneira, do ponto de vista fiscal é de outra. Aí existe diferença entre a base fiscal e a base contábil, que são permanentes e outras que são temporárias. Esses termos aqui, se eu entendi direitinho o CPC, são fundamentais para chegar no CPC 32. Esse negócio de tributo sobre o lucro é só quando é temporária. É só temporária. Uma multa fiscal não é temporária. Ela é indedutível, não tem ajuste nisso. É permanente, é indedutível. Vai aparecer isso aí. Agora, o caso da depreciação, não. É de um jeito contábil e de outra maneira fiscal. Né? A primeira não gera imposto, que é a permanente, não gera imposto diferido. A primeira vez que eu escutei imposto diferido, eu falei, o que será que é esse negócio, né? Pô? Imposto diferido. A segunda, sim, quando é temporária. Então, parece que a mensagem do CPC é o seguinte, nós vamos revelar esse negócio que tem imposto que é desse período que vai bater lá no outro. Por isso que é diferido. Né? Foi isso que eu entendi aqui. Bom, vamos lá. Então, classificações do CPC. Base contábil. Apurado, utilizado segundo as regras da contabilidade. Base fiscal. Apurado, utilizado para cálculo de tributo conforme a legislação tributária.
Aí tem despesa corrente, despesa tributária corrente do período, diferida ou postergada. Tributo corrente é o valor do tributo devido ou recuperável sobre o lucro tributável, prejuízo fiscal do período. É o tributo do exercício social. Tributo diferido, postergado, vinculado às diferenças temporárias. Mas ainda não trouxemos exemplo do que é temporárias e definitivas, né? Só falei um exemplo. Agora vamos ver se vai aparecer aqui. Exemplo de diferenças definitivas, que não gera IR diferido. Essas diferenças não geram imposto diferido. Corresponde aos eventos das despesas consideradas indedutíveis e tidas como não, ou as tidas como não tributáveis. Então, o evento ocorre e é daquele exercício, não é de outro. Portanto, não tem que considerar diferido. São diferenças materiais e não apenas temporais. Os contadores, aí, se eu estiver falando coisa que não é, eu aceito as críticas, tá certo? Que quem entende desses CPCs são vocês, não sou eu não, tá? Despesas consideradas indedutíveis. Alimentação dos diretores, brindes, multas por infração, resultado negativo da equivalência, doações, provisões, exceto as autorizadas. Receitas consideradas não tributáveis, resultado positivo da equivalência, reversão de provisões, lucro e dividendo recebido não sujeito à equivalência patrimonial. E agora, qual seria a diferença mesmo, né? Diferenças entre ajustes permanentes e temporários. Quanto às diferenças permanentes, há dois exemplos clássicos. Multas por infração não são dedutíveis para fim de imposto de renda e nunca serão. Resultado de equivalência patrimonial não é tributado nem dedutível para fins fiscal e nunca será. Então, isso é definitivamente. Em relação a essas diferenças, não há ajuste em face da diferença entre a base fiscal e a contábil. Né? Tal diferença integra a apuração do lucro real do imposto corrente, quando ela é permanente. Existe, por outro lado, diferença entre a base fiscal e a base contábil, que são apenas temporárias. Se ajustam ao longo do tempo. O exemplo mais evidente é a vida útil do bem sujeito à depreciação. Isso porque a contabilidade considera a estimativa do desgaste próxima da efetiva, enquanto a lei tributária fixa a presunção do desgaste. É um exemplo. Vale dizer, na contabilidade a regra é individual, enquanto na lei é tributária e geral. A depreciação, segundo o regime contábil, se eu entendi direitinho, tem que levar em regra o que realmente acontece. Enquanto a lei, aquela tabela, né, que tem, dos percentuais, aquilo é uma espécie de presunção do desgaste, né? Entretanto, embora haja diferença no presente, no futuro ela desaparece, uma vez que o bem restará totalmente depreciado. Então, essa contaiada, tudo aqui, gente, é para mostrar nos balanços essas coisas, né? Que é disso que se trata. Eu acredito que isso deve dar trabalho no dia a dia, né, de fazer isso aí. Vamos ver agora, imposto de renda corrente e diferido. O imposto corrente, como o próprio nome está dizendo, é o imposto sobre o lucro líquido do período e, eventualmente, de período não reconhecido anteriormente. O imposto é considerado um passivo, e é verdade, né? Apura o lucro, tem imposto a pagar, quando contabiliza, o valor gera um passivo, uma obrigação, né? Você paga. Se o montante já pago em relação ao período excede o montante devido, o excesso é considerado um ativo. Ok. O imposto diferido vincula os eventos temporários e futuros. Diferença definitiva entre a base de cálculo e fiscal não gera imposto diferido. O que gera são aquelas temporárias. Vamos lá. Agora sim, diferido. Como visto, há diferença entre a base fiscal e a base contábil, que são apenas temporárias. Faltou um som ali, né?
que são apenas temporários. São de dois tipos. Quando são diferenças tributáveis, gera imposto diferido passivo. Exemplo, vida útil para contábeis, 4, enquanto para fins fiscais é 3. É como se eu tivesse, para fins fiscais, jogado uma despesa maior. Né? E, na verdade, eu teria que respeitar os 4 anos. Nota-se que a despesa de depreciação contábil é menor que a do fiscal. Então, do ponto de vista contábil, se ela é menor, gerou um lucro maior. Daí a ideia do imposto que vai para frente, diferido. É imperativo reconhecer contabilmente o imposto diferido, passivo, obrigação a evitar a distribuição de lucro excessivo. Olha, eu acho esse CPC enjoado, viu, gente? Para entender. Mas achei muito legal o CPC. Não tem nada contra ele, não. Achei bonito isso aqui. Quando são diferenças dedutíveis, gera imposto diferidos, ativos, direito. Exemplo, vida útil para fins contábeis é 4, enquanto para fins fiscais foi definida em 10. Aí, para fins contábeis eu fui mais rápido e para fins fiscais é mais longo. Há diferença, há uma antecipação do imposto que se torna um direito. Indo ponto a ponto, pegando as noções, os termos, a gente consegue entender isso. Né? Do que eu disse até aqui, a gente poderia resumir o quê? Esse chamado imposto diferido é de eventos que vai para os anos seguintes. Tanto do lado que gera direito, como que gera passivo. Né? E normalmente é uma diferença entre o que fala a lei fiscal e a lei contábil. Agora vamos ver se eu consigo fazer o exercício. Se eu não souber, eu vou pedir para um contador aqui presente fazer, tá? Se eu não souber. Vamos ver. Ah, a doutora falou que era contadora, né? Então eu posso pedir para ela, né? Tá certo? Então fica esperto aí, doutor. Não, doutor, eu vou jogar para os universitários. A gente pode fazer o seguinte, se alguém explicar essa tabela aqui melhor que a gente paga o almoço deles, né? Tá certo? Pois é. Exemplo, máquina de 600. Pode pedir para o Pacheco fazer isso aqui, né? Tá certo? Vida útil para fins contábeis, 4 anos. Depreciação anual, 150. Vida útil para fins fiscais, 3 anos. Depreciação anual, 200. Vocês querem que eu faça essa tabela mesmo aqui? Vamos lá, né? Receita 1.000 na DRE, ok? Receita 1.000 no resultado fiscal. Até aqui, tudo bem, né? Despesas na DRE 400, despesa no resultado fiscal 400. Depreciação 150 na DRE e 200 no fiscal. Lucro antes do imposto de renda 450 e aqui deu 400, né? O resultado fiscal. Imposto de renda diferido 7,5. Como é que chegou nesse 7,5 aqui? Aqui, imposto de renda, 15 vezes 60, 15% deu 60. Que é 15 sobre 400 deu 60. Aqui é 15% sobre 60 dá 7,5? Dá, né? É isso? 15% sobre 60 dá quanto? 7,5? Você vai fazer conta na mão? Quanto que dá isso? Deu 9? É 9, dá 9. Então por isso que eu estou estranhando aqui, né? Deixa eu ver aqui. 9, E aqui também tem que ter a contribuição social. Está aqui debaixo. Perfeito? Está aqui. Então aqui não é 7,5, é 9, né? Tá certo? Isso. E
CSRL corrente 36. Ah, não, para aí um pouquinho. Imposto de renda corrente 60. Certo. 60. 15 sobre 60. O doutor Até aí tudo Ayrton, bem. o doutor Ayrton, o 7,5 é 15 sobre 50, porque Sobre 50 o diferido é 50. que é a Não é diferença. 60. Diferença em Não, tá 400. certo. Tá Tá certo o certo mesmo. 7,5. Tá certinho. É isso mesmo. Diferença de Depois 400. eu tirei isso aqui, tá? Isso aqui não é da minha cabeça, não. É de um livro importante. Então, tá certo o 7,5. Porque a diferença é o 50, perfeito? Sim, eu errei. Tá certinho, tá correto. É o 50 mesmo. Aí, vamos à prova dos 9. Contribuição social corrente. É 9 vezes, que deu 36, 400. É isso, né? É isso, Pacheco? É diferença também. É. Mas o corrente é 36 e a diferida é 4,5. Perfeito? Agora, como é que nós chegamos nos 36? Nós pegamos a alíquota de 9 e multiplicamos por 400. Acho que é isso. Ou é os 50? Corrente. 59%. Deu quanto? 400, doutor. Ah? É os 59%. Dá quanto? 4,5%. Dá uns- 36? 36 é 9% de 400, que é o já Isso. ajustado. Tá. E 4,5 é 9 vezes Os 50. Os 50. os 50. Isso. Então, na verdade, ele vai fazendo isso, né? Fica diferido. Quer dizer, na verdade, o que aconteceu aqui, né? Se a gente olhar do ponto de vista fiscal, nós tínhamos 60 e 36, tá certo? E contabilmente, esse negócio está dividido no tempo. É isso que eu entendi aqui desse exercício, não é isso? E esse imposto de renda e contribuição social é ativo. Isso, perfeitamente. Portanto, é registro contábil para que a contabilidade seja real aos fatos, né? Quando o fato vai para os anos seguintes, né? É isso que se faz aqui, né? Aqui, eu acho que ficou entendido, né? Com a ajuda aí Dos universitários. dos universitários, ficou entendido isso aqui. Agora vamos ver o outro exemplo. Nota sobre os exemplos. Vamos ver. Na DRE aparecem dois valores de impostos diferidos, que é PJ e contribuição. Isso aconteceu por quê? Contabilmente, o resultado lucro é maior do que a base fiscal para o pagamento dos impostos. É maior pela razão de que também foi adotada uma estimativa contábil de expressão diferente da adotada para fins fiscais. No futuro, essa diferença desaparecerá, já que depois de 4 anos, a máquina será totalmente depreciada, tanto na contabilidade como para efeitos fiscais. A contabilidade deverá reconhecer a diferença do imposto na rúbrica de imposto diferido passivo. Nota adicionais. Os impostos diferidos ficam no passivo não circulante até que a diferença temporal entre a base de cálculo e a fiscal desapareça, o que determinará a transferência do imposto diferido para o passivo circulante. Admitido que nos 4 anos permanecerá o mesmo cenário, os dados são os seguintes. Nos 3 anos, o resultado seria exatamente igual a esse. 7,5 e 4,5 da contribuição. Se no final dos 3 anos, no passivo circulante, IR diferido de 22 e contribuição social diferida de 13. No 4º ano, o resultado sofrerá, tendo em vista que não haverá mais a depreciação. Os cálculos demonstrativos são os seguintes. Gente, isso aqui é uma loucura, viu? Aí vem pontos para o ajuste final. Contabilmente, o registro são lançamento dos 2 impostos correntes. Resultado do exercício, 96, imposto corrente circulante 60, contribuição 36. Lançamento dos impostos diferidos. Resultado, colocar 12, agora, 12,
Ah, esse aqui é o corrente, né? Ali em cima. Perfeito? E aqui é 12, 7,5, 4,5. Explica aí, doutor, isso aí. Quem que é o meu ajudante aí? Você? Acho que Vamos era o voltar Carlos, na tela. É? acho que era o Carlos que estava falando com o senhor, É o doutor. Carlos. Não- É Isso. sua, Estou Carlos. esperando ele explicar isso aí, porra. Tá bom, estou colocando aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. O resultado do exercício eu colocado as contas separadas aqui. No 96 é o total do nosso imposto, lançamento e corrente. Isso para efeito de fins fiscais. Agora, o lançamento diferido é os 12, que é o imposto Deixa a diferido tabela aí. passivo. O imposto diferido Deixa passivo dos aparecer a passivos. tabela, você vai falando em cima dela. Quer ver? Aí. Aqui. Então, eu tenho aqui, ó, imposto de renda corrente do passivo circulante 60, nossa contribuição social do passivo circulante 60 para efeito de fins fiscais. E o meu imposto diferido é imposto diferido passivo, que é o 7,5, que se refere ao 7,5 do imposto de renda, que é a diferença de 50 para 400 e 450. E a contribuição social sobre os 50 também, porque eu tive um imposto corrente de 36 e um diferido que vai acontecer no futuro de 4,50 para a contribuição social e de 7,5 para o imposto de renda. Tá. E agora, será que vai aparecer a conta fechando? Vamos ver. Aí aqui. Quarto ano. Pode continuar. No quarto ano. Aí nós temos aqui, né, a depreciação de 150 para 400, vai dar 450 do lucro antes do imposto de renda, a base de 600, por quê? Porque eu tinha 200, mais base fiscal é 600, a diferença. Então, eu tenho uma contribuição social, imposto de renda de 67,5 e a contribuição de 40, o lucro líquido de 342, que já estava na outra demonstração. O imposto de renda de 15% de 90, que deve ser aqui os 600, exatamente, e a contribuição de 54 também, que é 9% sobre os 600. Esse é o nosso imposto corrente, que é o Portanto, resultado fiscal. quando chega no quarto ano aí, que era a diferença, tudo fica resolvido. Vai morrer. Vai morrer. Aí aqui foi o exemplo do lado do passivo, né? Perfeito? Isso, perfeito. Agora vai aparecer a confirmação do acerto final. Deixa eu aparecer aqui a tabela. Aí. É isso aqui, né? Exatamente isso aí. Então, qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? É que a contabilidade quer o registro segundo os eventos contábeis. Enquanto... que na verdade eu quero ter a fotografia da empresa no momento, né, no final de cada exercício, o que realmente representa isso para a sociedade, para efeito de sociedade, de banco, porque hoje o que é que representa? A gente tira um balancete como a gente tirava lá em 2002, 2003 e levava para o banco. Mas não era a expressão da verdade, porque não é o que acontecia. Se a gente pegar, doutor Ailton, e falar assim, eu vou numa empresa, por exemplo, eu trabalhei muito tempo com usina, e aí eu vou numa empresa e pego uma moenda. O desgaste da moenda, de acordo com o imposto de renda, com a tabela que a gente tem, o desgaste da moenda é 20% ao ano, que dá 5 anos. Mas eu tenho uma sazonalidade em usina. O que acontece? Eu tenho a safra que começa ela, às vezes, em abril e termina em setembro. Então, eu não posso aplicar 20% do desgaste do uso em vida útil numa moenda que ela pode durar 20 anos ou 25. Então, eu trago isso à realidade. É por isso que esses CPCs dão a oportunidade de a gente trazer realmente o que está acontecendo. Eu acho que essa é a fotografia ideal, entendeu? Essa foi a leitura também que eu fiz desse CPC. Na verdade, o CPC quer ficar rente à realidade, né? Exatamente isso. Porque a lei fiscal, às vezes, trabalha com presunções, projeções, essas coisas. E a contabilidade quer ficar rente à realidade.
Ô, doutora, vamos marcar o nome dele aí para ele fazer um curso para nós de CPC aqui, meu. Claro, Entendeu? doutor. Será Né? um prazer, doutor Leandro, será um prazer. Olha, para mim, Aí nós um podemos fazer privilégio, junto. Você um vai tocando na privilégio. parte contábil, viu? Podemos fazer junto. Você vai tocando na parte contábil, eu vou na parte jurídica. Não tem problema nenhum, eu fico É isso. lisonjeado. Não, é certo, porque eu gosto de treinamento assim, não só de gente teórica. É gente que põe a mão na massa e sabe o porquê que tem o raio do CPC. Você explicou muito Sim, bem. porque A- a- não pode ser braço curto, né? Tem que se é, aprofundar. quer dizer, esse CPC e os demais, eles querem que a contabilidade represente a realidade. É isso que é. E não ficar Exatamente. vinculado a questões fiscais. Como a questão fiscal eles não mudaram, vai dar diferença, não Não, tem então, jeito, exatamente. vai dar diferença. Então, no final das contas, é isso. O que eu tenho dúvida sobre CPC é se as empresas aplicam esse negócio. Tá? Geralmente, o que tá acontecendo hoje geralmente assim, eu tenho notado que as pequenas e médias, assim, a Camila pode ajudar nesse sentido também, que ela deve ter pego empresas grandes para fazer ECD, ECF, que eu também trabalho com ECD, ECF, é que a gente nota que empresas que têm até, vai lá, acima de 240 milhões, que praticam, que são multinacionais, que têm vínculo, que têm capital estrangeiro investido, elas estão praticando. Por quê? Porque se faz necessário, porque senão não cai no âmbito das leis internacionais de contabilidade. Então, precisa reger esse regime. Eu tenho sofrido bastante quando pego empresa pequena que fala assim, olha, você precisa aplicar isso, você precisa aplicar o CPC 26, que são as demonstrações contábeis, inclusive na ECD, precisa aplicar o CPC 16, CPC 5, fluxo de caixa, DFC. Elas não conseguem fazer isso por quê? Porque não é questão de não poder fazer, é que não tem mão de obra qualificada. As pessoas têm assim um conhecimento relativo. Por quê? Porque não se aprofundam, como o senhor estava falando aí. Eu gosto de aprofundar. Eu aqui mesmo, ontem eu peguei o material de vocês e fui pegando os CPCs e anotando aqui. Tá bom. Agora eu acho que vai aparecer outras telas aqui, que é o mesmo problema, com o sinal trocado. É só isto, né? As outras telas, vamos ver? Aí, aqui é o teste final, né? Que deu aqui. Deixa eu aparecer aqui. Teste final, posto. Eu agradeço aí a sua ajuda, viu? Que eu sabia que eu ia arrumar alguém para me ajudar nesse negócio, né? Porque eu não faço essas coisas, né? De CPC, essas coisas. Você tem que fazer conta, senão você não consegue. Mas eu peguei um livro acho que ele é da FIPECAP. Eu devia ter colocado o nome dele, inclusive os exemplos, tirei lá do livro dele, eu esqueci de pôr aqui. Que ele mostrou isso. Aí eu entendi esse CPC, eu achei muito legal. Mas tem outros CPCs, né? Portanto, precisa ter um dia sobre CPCs. Ok? O que vem mais aí, doutor? Depois dessa aula, né, sobre essas partes mais difíceis, a gente volta para o passeio no parque para encerrar de uma maneira mais tranquila e o pessoal não ficar com trauma do lucro real. Bom, basicamente o que a gente apresenta agora são algumas deduções que são possíveis, são exemplos, né? Como que eu posso fazer para diminuir o meu tributo a pagar, né? O imposto de renda a pagar. E aí a gente traz alguns exemplos que são o que o pessoal utiliza no cotidiano. O primeiro que aparece por aí é o PAT. O PAT, como vocês sabem, eles são os gastos que são realizados com o fornecimento de alimentação para os empregados. E eles podem ser dedutíveis para fins de apuração do lucro real, desde que siga determinadas condições. Se a pessoa ela aderir ao programa de alimentação ao trabalhador, ela poderá deduzir diretamente do imposto de renda devido o incentivo fiscal de acordo com os limites estabelecidos na legislação. Nós tivemos alterações recentes, né, nesse tema. Uma delas foi realizada pela MP 1108 de 2022
e trata sobre os limites. Qual é o limite que eu posso deduzir o meu PAT? Bom, o limite ele é basicamente o equivalente a 4% dessas despesas, desde que limitado ao valor devido de imposto de renda devido à alíquota de 15%, ou seja, eu não considero o adicional. As despesas, quais seriam essas despesas que nós vamos considerar para fins do PAT? Nós temos duas situações. Nós temos as empresas que elas mantêm um serviço próprio de distribuição de alimentos. Enfim, essas despesas, quando elas compreendem elas vão acabar compreendendo todos os trabalhadores, né? Porque na realidade ela está dentro da própria empresa. Então, ela pode se beneficiar desse programa. Ou então, no caso, às vezes a empresa não tem condições de ter o refeitório dentro da própria, da sua locação, e aí eles acabam contratando empresas de administração coletiva, que também são registradas no PAT. Nesse caso, a dedução ela não engloba 100% da despesa, mas sim, ela considera somente os trabalhadores que recebem até 5 salários mínimos. A questão relacionada ao PAT é importante a gente perceber que às vezes a empresa ela tem uma despesa muito maior do que seria considerado dentro do limite, mas não tem problema, porque ela pode utilizar esse benefício em períodos subsequentes. Ou seja, no caso do resultado da aplicação desses 4% sobre a despesa ultrapassar o valor do imposto de renda calculado à alíquota de 15%, ela pode utilizar a diferença desses valores nos próximos 2 anos subsequentes. Então, a gente tem de fato essa possibilidade. Além do PAT, a gente também traz o Programa da Empresa Cidadã. O Programa da Empresa Cidadã, como vocês devem saber, é aquele que permite a prorrogação da licença maternidade e paternidade. Voltou aqui só um momentinho. Aí. Essa empresa que aderia a esse programa ao Programa da Empresa Cidadã, ela vai permitir que os seus funcionários, os seus colaboradores, tenham alguns meses a mais de licença maternidade e licença paternidade e, consequentemente, ela vai poder aproveitar o valor da remuneração do empregado pago nesse período, desse adicional, entre aspas, de licença, para fins de dedução. O que é importante a gente entender aqui? O Programa da Empresa Cidadã, ele não permite que esse valor entre como despesa operacional, então ele é adicionado no valor. Mas, depois que eu faço essa adição e eu obtenho o imposto de renda devido, eu excluo diretamente do valor a pagar. Então, é bem importante essa questão. A gente não considera como uma despesa operacional, mas a gente exclui do valor do imposto de renda devido. E aí a gente começa a falar sobre as doações incentivadas. No caso das doações incentivadas, nós temos diversos programas que buscam, na realidade, eles buscam incentivar as doações de determinadas áreas que precisam desse auxílio. O primeiro que a gente fala é do Fundo do Direito da Criança e do Adolescente. No Fundo do Direito da Criança e do Adolescente, as doações elas são feitas diretamente para os fundos controlados pelo Conselho Municipal, Estadual, da União, enfim, dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como que é feito esse cálculo? Eu posso aproveitar 1% do valor do imposto de renda, também calculado a alíquota de 15%, subtraindo os valores dos impostos incidentes sobre o lucro, rendimentos e ganhos de capital oferidos no exterior. Ou seja, não é exatamente o valor da alíquota de 15% nesse caso, porque eu preciso subtrair esses valores descritos na legislação. Nesse caso também, é exemplo do que acontece na empresa cidadã, eles também não podem ser deduzidos como despesa operacional. Então, a gente vai em conta esse valor adicionado, mas posteriormente ele é excluído do valor do imposto de renda devido. E aqui é importante a gente considerar que para que essas doações elas sejam efetivamente consideradas, nós precisamos ter alguma documentação comprobatória que demonstre efetivamente a doação. Isso é extremamente importante e na prática a gente percebe que as empresas acabam não se atentando quanto a isso.
Então é necessário que exista esse recibo emitido em favor do doador, ou seja, com o seu nome e seu CNPJ, por esses órgãos que administram os fundos do direito das crianças e dos adolescentes. E nesses recibos é muito importante que exista as informações relacionadas aos fundos. Então, quem é o responsável por quem está assinando, se de fato recebeu esse valor, quando foi recebido esse valor e assim sucessivamente. Quando a gente está falando ainda de fundos, nós temos também o Fundo Nacional do Idoso. No Fundo Nacional do Idoso, ele também as doações também são realizadas diretamente para fundos administrados pelas entidades federativas. O limite também é 1% do valor do imposto de renda devido e ele também não pode ser deduzido como despesa operacional. E a exemplo do que ocorre no caso anterior, a gente também precisa ter um controle adicional relacionado a esses recibos, porque isso de fato é o único documento comprobatório para que as empresas possam fazer as deduções. Aí a gente entra nas doações e patrocínios culturais. Nesse ponto, é muito importante que a gente faça a distinção entre o que é doação e patrocínio. No caso das doações, elas são transferências definitivas e irreversíveis para os projetos ou ações que tenham sido promovidos pelo Ministério da Cultura e pela Ancine. Já o patrocínio, embora ele também seja uma transferência definitiva e irreversível, ela tem uma finalidade promocional. Ou seja, é uma cobertura de gastos desse evento cultural que vai ser patrocinado, vai ser custeado pela empresa. E essas ações, assim, e programas culturais, eles também precisam seguir determinadas regras para que se entre nesse caso de patrocínio. Por que é importante a gente fazer essa distinção entre doações e patrocínio? Porque os limites para a dedução do imposto de renda também vão ser diferentes a depender do tipo de promoção que nós estamos fazendo. Deixa eu tirar aqui minha tela para ficar mais fácil para vocês verem. Quando nós estamos tratando de investimentos realizados na cultura vinculados ao artigo 26 da Lei 8.313 de 91, esse tipo de investimento realizado vai poder ter natureza de despesa operacional, ou seja, eu não preciso adicioná-lo no meu lucro real. E aí, a limitação, o valor que eu vou aproveitar, vai depender daquela definição que a gente acabou de dar. Se nós estivermos tratando de doação, a dedução ela vai estar limitada em até 40% do seu valor. Agora, se nós estivéssemos falando de patrocínio, essa dedução está limitada a 30% do montante transferido. Nesse caso, veja que é muito importante a distinção dada pelo tipo de ação, se é uma doação e se é um patrocínio, e pelo artigo. Por que pelo artigo da lei também é importante? Porque quando a gente está no artigo 18 da Lei 8.313, ele não vai ter natureza de despesa operacional. Mas, ao contrário do que acontece com o artigo 26, eu vou poder aproveitar 100% do meu valor doado ou patrocinado como dedução do imposto de renda a pagar. Então aqui, gente, além dessa importância, a gente mantém aquela importância do recibo que a gente vinha falando, que é importante a empresa guardar essa informação, mas nesse recibo a gente tem uma informaçãozinha a mais. Eu preciso informar se é uma doação ou se é um patrocínio e preciso falar de qual artigo ele está vinculado. Se no recibo não tiver essa informação, vale a pena, e a sua empresa recebeu um recibo dessa forma, vale a pena você entrar em contato de novo com a instituição cultural que emitiu esse recibo e solicitar que eles façam algum tipo de alteração para que contenha essa informação. Qual é o limite que a gente tem para as doações e patrocínios culturais? Além desse limite que eu acabei de falar, se for do artigo 26, os 30% ou os 40%, nós temos também um limite conjunto. O limite conjunto, ele é um limite para aproveitamento limitado e vinculado aos investimentos em atividades de audiovisual. O que a legislação fala, basicamente? Ele fala o seguinte: o valor que você doar ou patrocinar para as instituições culturais e o valor dos investimentos em atividades de audiovisual, que a gente vai falar na sequência,
ele não pode ser superior a 4% do valor do imposto de renda apurado pela alíquota de 15%. Então veja que além dos percentuais, dos limites que nós temos estabelecidos nos próprios artigos da Lei 8.313, a gente tem um limite adicional. Eu preciso pegar o valor que eu investi, que eu patrocinei, que eu doei para as instituições culturais, adicioná-lo, somá-lo aos valores também das atividades audiovisual e verificar se esse montante não passa de 4% do valor do meu imposto de renda devido a 15%. Então é extremamente importante também considerar esse valor. E aí a gente fala agora dos investimentos em atividades de audiovisual. Nesse caso, a gente também tem uma diferença relacionada ao que é investimento e o que é patrocínio. O investimento, ele é uma transferência para para a produção de obras de audiovisual cinematográficas brasileiras, mas esses investimentos, eles devem ser realizados mediante a aquisição de cotas representativas de direitos de comercialização sobre essas obras. E existe um controle muito grande sobre essas cotas. Elas são ativos previstos em lei e autorizados pela CVM e eles também precisam ser previamente autorizados pela Ancine. Então, quando a gente fala de investimento... Meu slide está gostando de andar sozinho. Quando a gente fala de investimento em audiovisual, a gente pensa num investimento que ele é efetivamente muito regulamentado. Ele precisa ser autorizado pela CVM e também pela Ancine. E não é um investimento que eu faço diretamente para as instituições. Eu, na realidade, adquiro cotas que são representativas desse direito de comercialização. Ou seja, como se fosse uma parcela da comercialização de venda desses projetos. O que acontece também é que, ao invés de você fazer um investimento, você pode fazer um patrocínio. Esse patrocínio, ele seria o equivalente a transferências a título de patrocínio de obras de audiovisual brasileiras cujos projetos tenham sido previamente aprovados pela Ancine. Então, de novo, a gente também precisa de uma aprovação da Ancine, mas nesse caso é uma burocracia muito menor, porque a gente não é aquisição de cota, é de fato já uma transferência, e ela não tem necessidade de ser aprovada pela CVM, apenas pela Ancine. Nesse caso também, essas duas definições elas são super importantes porque elas vão acabar nos dando uns limites diferentes de possibilidade de dedução. Se nós estivermos falando de investimento, a dedução ela vai estar limitada a 1% do imposto de renda apurado na alíquota de 15%, de novo sem considerar o adicional. E essas despesas elas poderão ser abatidas em sua totalidade como despesas operacionais. Então veja que aqui, além de ela não ser incluída no meu lucro contábil e, consequentemente, não há necessidade de se fazer um ajuste no meu lucro real, eu também posso aproveitar 1% dessa despesa do valor apurado do imposto de renda a pagar. Então, realmente, por isso que a gente percebe que existe, de fato, um controle muito maior no caso de investimentos, por isso que ele passa pela CVM e pela Ancine. Porque, de fato, o benefício dado para o contribuinte que faz esse tipo de investimento é maior. E aí a gente tem o limite da doação, do patrocínio. O patrocínio ele vai estar limitado a 4% de imposto de renda apurado pela alíquota de 15%. E, nesse caso, ele não poderá ser reconhecido como despesa operacional. Então, eu preciso incluí-lo no meu lucro real. E aí o limite conjunto que a gente já falou, é o limite conjunto junto com as atividades culturais, o valor investido, patrocinado ou doado para atividades de audiovisual e atividades culturais não pode ultrapassar 4% do imposto de renda apurado pela alíquota de 15%. Aí nós temos ainda os incentivos fiscais para as atividades de caráter de desportivo, ou seja, o desporto. Basicamente, o objetivo nesse caso é fomentar o desporto e o paradesporto brasileiro. Se vocês perceberem que é escrito aí no slide, ele é um incentivo que só vai valer até agora 2022. Até agora a legislação que o regulamenta não foi renovada e, portanto, ou seja, não teve prorrogação e, portanto, é o último ano que você pode fazer algum tipo de doação e aproveitar esse valor para deduzir do seu imposto de renda.
O limite é um limite que a gente já viu para outros casos, é 1% do valor do imposto de renda apurado à alíquota de 15%, e também essas transferências não poderão ser deduzidas como despesa operacional. Aí o que vocês poderiam me falar? Falar, olha, Camila, eu acho que está faltando investimento, doações por aí. Por exemplo, você não falou do Pronon. O Pronon, ele é uma doação que ela perdeu a validade para fim de dedução do imposto de renda em 2021, foi o último ano. A exemplo do que aconteceu em 2020, vai acontecer em 2022 com desportos, também aconteceu com o Pronon, que era aqueles programas de auxílio oncológico que nós tínhamos de doações incentivadas. Aí você pode me perguntar, mas por que não foi renovado? Por que não foi prorrogada a vigência desses benefícios? Isso, gente, normalmente é relacionado à lobby dessas próprias instituições. Quando a gente vê essas instituições atuando de forma mais forte perto do governo federal, a gente percebe que esses incentivos são mantidos. E realmente o que a gente tem tido é que simplesmente tiraram o Pronon, então as doações que foram feitas até 2021 vocês podiam aproveitar, mas a partir de agora elas são indedutíveis para fins de imposto de renda. Eu vi que a gente tem umas perguntas no chat, deixa eu verificar aqui. Tem uma pergunta de ECD, a gente vai falar já na próxima parte sobre ECF, então aí eu volto para ela. Algum comentário sobre o PAT em dobro? Luana, se você puder me explicar um pouco melhor essa pergunta para eu poder te explicar, para eu poder te responder. E existe alguma limitação em relação ao percentual de doação? Sim, são esses limites que a gente falou agora. Basicamente, assim, o limite geral que a gente pode falar é sempre vinculado a 4% do valor do imposto de renda, devido a 15%. Mas existem doações que estão fora desses 4%, que são aquelas que eu falei de 1% de imposto de renda, acho que é o do desporto, se eu não me engano também as doações para os fundos, ela não entra nesses 4%. Então a gente tem esse limite global, vamos falar assim. Eu só vou considerar de forma unificada as doações para audiovisual e para projetos culturais. Veja se eu respondi a sua pergunta, se eu não respondi, volta aqui para o chat e me fala sobre isso. Doutor Ayrton, não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa relacionada a essas doações? Ah, sim. Eu gostaria, assim, aquela doação para adolescente, não sei o quê, isso ainda tem ainda? Tem, doutora. A doação para o fundo da criança e do adolescente, ela ainda é válida. Deixa eu até aqui abrir, foi uma das primeiras, né, que a gente falou. Ela está limitada a 1% do valor do imposto de renda devido a 15%. Então, a gente tem ainda as doações ao fundo da criança e do adolescente. Ela está limitada a 1% do valor do imposto de renda devido a 15%. E, na realidade, ela não pode ser deduzida como despesa operacional. Então, embora lá na contabilidade da empresa ela coloque isso como uma despesa e afete o lucro contábil, quando a gente for apurar o lucro real, a gente precisa adicionar esses valores e essa dedução ela vai ser feita diretamente no imposto de renda devido a 15%. Então, quando eu apuro o imposto de renda devido a 15%, aí efetivamente eu faço essa dedução do valor dessa despesa com a doação para o fundo da criança e do adolescente. Nesses casos, o que a gente percebe na prática é que as empresas acabam esperando sempre o final do ano, quando elas são trimestrais, né? Quando elas são regime anual, elas esperam o final do ano para fazer essas doações, exatamente para ver se vai ter imposto de renda a pagar e quanto que vai ser o percentual que ela vai poder efetivamente doar e ter algum tipo de benefício como dedução do imposto de renda. É muito comum, quando a gente vai auditar essas empresas, olhar os recibos e os recibos estarem todos para o final do ano. É sempre novembro e dezembro que a gente percebe uma quantidade mais expressiva de doação. Bom, se a gente não tem mais dúvidas relacionadas a esse tema, a gente já vai para o nosso último tema do dia, que na realidade é a escrituração contábil fiscal. Aqui, gente, vocês são mais expertos do que nós nesse tema, mas a gente vem falando um pouco sobre ela só para dar, às vezes, até algumas dicas de preenchimento que a gente percebe na prática, enfim, que a gente vê que os clientes têm mais dificuldades. De maneira geral, quando a gente vai começar um tema, a gente sempre tem que começar pelo início, né? E, consequentemente, a gente acaba falando algumas coisas um pouco básicas, mas vamos lá.
A ECF, como vocês já sabem, ela é uma obrigação tributária acessória que veio para substituir a DIPJ e ela é de caráter eminentemente fiscal, destinada a todas as pessoas jurídicas, exceto aquelas que são tributadas, que optaram pelo regime especial do Simples Nacional. Ela tem como finalidade informar todas as operações que vão influenciar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, e usualmente o prazo de envio dessa obrigação acessória é 31/7, mas vocês sabem que esse ano a gente mais uma vez teve uma prorrogação para 31/8. Então, teoricamente o prazo é 31/7, mas a gente teve prorrogação já no primeiro ano da ECF, que mandaram para setembro, e aí agora com a pandemia a gente também teve essa prorrogação, mas pela legislação sempre 31/7 é o prazo que normalmente a gente gosta de trabalhar. Quando ela pode ser retificada? Via de regra, a ECF ela pode ser retificada basicamente em qualquer momento que o contribuinte sentir que ele precisa fazer algum tipo de alteração no que ele enviou anteriormente, mas existem algumas exceções a essa regra. Se eventualmente o contribuinte ele tiver esses valores que foram declarados na Receita Federal enviados para inscrição em dívida ativa, ele não vai poder fazer a sua retificação. O mesmo acontece quando já se iniciou um procedimento fiscal relacionado ao imposto de renda e contribuição social, ou se esse mesmo contribuinte tem efetuado pedidos de parcelamento desses tributos que foram declarados na ECF. Existe, no entanto, um impedimento, uma impossibilidade na retificação. Eu posso mandar minha retificadora, mas eu não posso mandar uma retificadora que altere o regime de tributação, exceto se nós estivermos falando da adoção para o lucro arbitrado. Então veja que quando a gente começou a falar ontem, no início do dia, quando a gente falava sobre o lucro arbitrado, o Dr. Ailton explicava de forma brilhante sobre essa questão das condições e dos requisitos para que você altere para o lucro arbitrado. E um deles era você não ter condições de fazer o preenchimento das obrigações acessórias, indicando as informações necessárias e solicitadas pelo fisco através dessas obrigações. Então, supondo que eu, no começo, quando chega o meu momento de fazer o preenchimento da ECF, eu verifico que eu não consigo colocar as informações que estão lá. Simplesmente não existe essa possibilidade. Se eu descubro antes de enviar, ótimo, eu envio a declaração já como lucro arbitrado e ponto final. Só faço as alterações necessárias mediante as outras obrigações acessórias. Agora, se a gente constata isso depois do envio da ECF, ou seja, as informações que eu mandei dentro da ECF provavelmente são imprestáveis, a legislação me permite enviar uma retificadora imputando as informações que eu tenho que são corretas e alterando o regime para adoção do lucro arbitrado. Então essa é a única possibilidade de alteração de regime de tributação, sair do presumido, do real e ir para o arbitrado. Qualquer outra alteração não é permitida através da retificação. Quais são as penalidades quando a pessoa não envia a ECF? Bom, se ela deixar de enviar ou apresentar a ECF em atraso, ela vai estar sujeita a uma multa de 0,25%. Por mês calendário ou fração do mês, né? Esse 0,25 ele vai ser aplicado em cima do lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social. E ele tem alguns limites, 100 mil para as pessoas jurídicas que tiveram receita bruta oferida no valor máximo de 3 milhões e 600 e 5 milhões para as pessoas jurídicas que não se enquadrarem na hipótese descrita no item A. Então a gente vê que existe uma diferença bem grande, né? A gente vai até 100 mil para quem está com 3 milhões e 600 e já vai para 5 milhões para quem está acima desse valor. Então é um salto bem grande. No caso de omissão, inexatidão ou incorreção da ECF, vai ser aplicada uma multa de 3% sobre o valor do campo, né, omitido, inexato ou incorreto. Essa multa ela não pode ser inferior a 100%. E além dessas multas, sem prejuízo, né, dessas penalidades, ainda é possível aplicar o arbitramento do lucro relacionado às empresas
que não escriturarem a ECF corretamente. Nesse ponto, se a gente conversasse, tivesse esse mesmo curso há uns 2 anos atrás, eu te falaria que eu nunca vi ser aplicada essa multa de omissão, inexatidão ou incorreção na ECF. Era realmente algo que eu não tinha visto ainda, e a gente percebia que era praticamente não aplicado. Mas hoje eu já posso dizer que existem alguns exemplos em que a empresa, infelizmente, não preencheu corretamente a ECF, e em eventual fiscalização, ou ignorou a fiscalização, ou simplesmente deixou de dar os dados que o fiscal tinha solicitado, e ela foi autuada com essa multa, de fato, de inexatidão, omissão ou incorreto preenchimento da ECF. Então vale muito a pena a gente ficar atento a isso, porque como essa multa antes, há 2 anos atrás, ela não era aplicada, agora ela vem sendo aplicada, então vale a pena essa atenção especial no preenchimento da ECF. Agora a gente vai falar rapidamente sobre os blocos, e aí eu aproveito para responder a dúvida do Carlos sobre a ECD. A ECD, Carlos questionou no nosso chat quais são as demonstrações contábeis, quais demonstrações contábeis devem acompanhar a ECD, somente aquelas constantes no CPC 26? Bom, a gente sabe que a ECD ela é utilizada hoje como uma forma de substituir, né, aqueles livros que nós tínhamos no passado. O que eu encontro hoje dentro da ECD, perdão? Então a gente tem o livro diário, o livro razão e os balancetes diários também. Existem algumas outras demonstrações contábeis que estão no CPC 26 que elas não estão dentro da ECD. Mas a ECD ela veio como objetivo excluir aqueles livros físicos que nós tínhamos no passado e que precisava levar na JUSESP para fazer o reconhecimento, enfim, que a empresa tinha que ter aquele arquivo gigantesco para guardar todos aqueles dados pelo período necessário. Então ela veio com o objetivo de substituir isso. É exatamente por isso que a gente tem um regramento especial para a ECD relacionado à retificação. A retificação da ECD, não é que ela é impossível de acontecer, mas ela é muito difícil, porque existem casos específicos na legislação que permitem essa retificação e usualmente é necessário que seja assinado por 2 contadores, enfim, existe um procedimento mais rigoroso para isso. Normalmente, a sugestão dada pela própria Receita Federal nesses casos é que os ajustes que deveriam ser retificados sejam feitos de forma de ajustes dos períodos anteriores. Então, essa normalmente é o caminho que a gente vê quando a gente trata de ECD. Não sei se respondi sua pergunta, Carlos, se não, qualquer coisa você volta para o chat e a gente fala de novo sobre a ECD. Mas voltando no caso sobre a ECF, eu vou falar rapidamente sobre os blocos, e aí conforme dá algumas dicas, né, do que a gente vê na prática efetivamente, de algumas complicações que as empresas encontram quando elas vão fazer o preenchimento da ECF. O bloco que eu considero mais importante da ECF e que talvez as pessoas acabem não dando tanta atenção para ele é o bloco 0. O bloco 0, como vocês sabem, é um bloco de abertura, ele vai identificar a entidade que está fazendo o preenchimento, que está imputando as informações dentro da ECF para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social. E, consequentemente, ele tem alguns campos, em especial o registro 0020, que se a gente responder de forma muito relapsa, vamos falar assim, ele vai prejudicar o meu preenchimento da ECF como um todo. Por quê? Dependendo do tipo de resposta que eu dou nesses registros do bloco 0, consequentemente, ele vai me permitir a abertura de novos registros dentro do PVA da ECF. E o grande problema do bloco 0 é que o que acontece? Depois que eu fiz esse preenchimento inicial, o PVA da Receita Federal, da ECF, ele não me permite a sua edição. Então você fala, poxa Camila, mas eu comecei a fazer o preenchimento, quando eu cheguei lá no bloco X, eu percebi que não abriu um registro que precisava ser aberto para mim, então quer dizer que agora eu vou ter que cancelar tudo que eu fiz e só para ter um novo bloco 0? O que acontece? Obviamente, existem formas de você alterar essas informações sem que seja necessário começar tudo do zero. A primeira dica que a gente dá para o bloco 0 é
muita atenção no seu preenchimento para que a gente não tenha que utilizar o plano B. Mas se não deu, às vezes acontece, ou às vezes a gente não tinha informação de determinada operação e ela surgiu a partir de agora, para a gente fazer essa alteração no bloco 0, a gente tem que ir direto no arquivo TXT da ECF. Então, qual é a nossa dica? Você exporta o arquivo TXT da ECF, manipula dentro do próprio TXT as informações. Quando a gente olha um TXT da ECF, a gente vê que ele tem aquelas barras retas. É ali dentro que você vai colocar a informação. Você abre o manual, verifica qual é o campo que efetivamente ficou com a resposta incorreta, altera esse campo e presta muita atenção. Porque se você fizer uma alteração, por exemplo, de sim e não, a gente não precisa fazer mais nada. É só pegar esse mesmo arquivo TXT e importar novamente na ECF. Mas existem casos que não, que a minha informação ela é um pouco maior do que esse simples sim e não. Nesses casos também, além dessa alteração, dessa alteração no bloco 0, a gente precisa ir lá nas últimas linhas da ECF, no bloco 9. O bloco 9, como a gente vai ver na sequência, ele é um bloco de encerramento, mas ele traz informações estruturais da ECF. Então ele fala, por exemplo, o número de linhas que a sua ECF tem, a quantidade de caracteres que ela tem, e ela dá isso bloco a bloco, registro a registro. Então, quando você faz uma alteração mais profunda, que não seja só um sim ou não, há necessidade de você fazer essa alteração também no bloco 9, indicando essas informações, essa quantidade de informações a mais que você colocou. Então, tem que ter bastante atenção, por isso que eu falo, foca primeiro no plano A, em fazer o preenchimento do bloco 0 bem perfeitinho, olha, reolha, dá mais uma olhadinha antes de apertar aquele OK, porque depois que a gente apertou, as alterações de fato são alterações que a gente brinca, são marretadas, para não ter a obrigatoriedade, a necessidade de iniciar o preenchimento novamente. Depois do bloco 0, gente, a gente tem o bloco C, E, o J e o K. Esses blocos, eles são blocos que eles já vêm preenchidos dentro da ECF. Por quê? Porque quando a empresa inicia o preenchimento da ECF, ela importa tanto a ECD, que já foi enviada, quanto a ECF do período anterior. Nesse caso, esses 4 blocos eles serão preenchidos automaticamente com essas informações. Por isso, e aí a gente retorna naquele comentário que eu havia feito quando o Dr. Ailton me questionou sobre a ECF, a gente volta na importância do preenchimento da ECD. Porque a ECD ela vai ser responsável, junto com a ECF do período anterior, pelo preenchimento desses 4 blocos que compõem um monte de registros. E esses blocos e registros, eles vão dar fundamento, eles vão dar conteúdo para os outros registros que nós vamos ver na sequência. Então é muito importante que isso seja feito com toda a atenção necessária e possível, exatamente para a gente não ter problema. Porque daí às vezes a gente já mandou a ECD, algum tipo de informação incongruente já foi para a Receita Federal. Quando eu vou imputar dentro da ECF, eu vejo que tem essa informação incorreta. E aí, como eu disse, a ECD ela tem todo um procedimento específico para a retificação dela não é fácil, e aí às vezes acaba indo uma informação errada tanto na ECD quanto na ECF e acaba impactando até na nossa apuração. Então, muita atenção na ECD, porque é ela que vai dar o subsídio para os blocos C, E, J e K. Continuando, nós temos aí os blocos que são importantes para lucro real, que é o que realmente importa aqui para a gente hoje. O bloco L, M e N, ele é basicamente o objetivo da ECF, que é a apuração do imposto de renda e da contribuição social. No bloco L, a gente vai ter toda a demonstração do lucro líquido, ou seja, daquele nosso ponto de partida para o cálculo do lucro real e efetivamente do imposto de renda e da contribuição social. Então, eu vou ter no L100 o balanço patrimonial, no L300 o ADRE, vou ter também no 210 informações relacionadas ao custo, ao controle de estoque, enfim. Esses registros são extremamente importantes e eles também estão vinculados à parametrização do DEPARA que a gente faz para o plano referencial e a conta contábil da empresa. Então é aí que a gente fala, fez o preenchimento da ECD, faz bem feitinho porque ele vai impactar na sua apuração.
Aí nós temos o bloco M, que é o atual LALUR e LACS, é o E-LALUR e o E-LACS, agora eles são eletrônicos, agora desde a existência da Receita da ECF eles são eletrônicos. Então ele vai apresentar esses livros, enfim, a gente vai ter tanto a parte A quanto a parte B do LALUR e do LACS. E, por fim, a gente tem o bloco N. O bloco N, ele vai ter as informações relacionadas à apuração efetiva do imposto de renda e da contribuição social. A gente parte do lucro real, que foi a última linha do bloco M, e vai fazendo todos os ajustes necessários para chegar nessa apuração, nesse valor final. Quais são esses possíveis ajustes? Quando eu digo ajustes, não estou falando de adições e exclusões que já foram feitas no bloco M. Eu estou falando, por exemplo, de doações, que, como a gente viu anteriormente, são as doações que são realizadas diretamente no imposto de renda a apurar. Estou falando de imposto de renda retido na fonte, contribuição social retida na fonte, enfim, essas informações que vão impactar o valor devido do imposto de renda da contribuição social vão estar no bloco N. E por fim, a gente tem outros blocos da Receita Federal que são super importantes e algumas empresas até não precisam fazer o preenchimento, né? Antes disso, a gente tem os blocos para as empresas que não são apuradas pelo lucro real, que é o bloco P, do lucro presumido, o bloco Q, do demonstrativo do livro caixa, T, que é para o lucro arbitrado, e o U, que é para as imônes e isentas. Mas os blocos que eu estava falando antes, na realidade, eram os blocos a partir do bloco V. O bloco V é o bloco da DEREX, que vai apresentar a declaração sobre a utilização de recursos em moedas estrangeiras, que são decorrentes do recebimento de exportação. O bloco W, que é a declaração país a país, a gente sabe, né, que as empresas que são obrigadas ao preenchimento do V e do W têm bastante dificuldade nesse preenchimento, realmente não é algo fácil. E por fim, a gente vai ter o X e o Y. O X e o Y são blocos de informações econômicas e gerais, que são blocos que na realidade foram gerados, eles só vão ser abertos e permitir que o contribuinte faça imputação de informação neles se o preenchimento do bloco 0 está correto. Então, por isso que a gente volta nessa necessidade e importância do bloco 0, de fazer o preenchimento corretinho para que os registros sejam abertos, ou seja, as antigas fichas da DRPJ sejam abertas, para que o contribuinte consiga colocar essa informação. O bloco 9, ele não aparece no PVA da ECF, ele é só um encerramento do arquivo digital e ele serve basicamente para dar essas informaçõezinhas de layout, como eu havia comentado quando eu falei do bloco 0. Por fim, para encerrar, que a gente já está até estourando o prazo, a gente traz algumas telas da ECF, né? Aqui a gente tem o registro M300, que é o LALUR. Então, como vocês podem ver, deixa eu tirar minha câmera para ficar mais fácil para vocês verem. Como vocês podem ver, a gente sai do lucro líquido e vai fazendo as adições, né? Considerando cada linha estabelecida pela própria Receita Federal. Se não está dentro dessa linha, eu não consigo adicionar linhas novas, né? Então eu preciso encontrar uma linha que de fato seja útil para mim, seja suficiente para eu colocar a minha informação. E eu também tenho que me atentar ao tipo de relacionamento desse ajuste que eu estou fazendo. Se ele é com conta contábil, se é com parte B do LALUR, se ele é com os dois, ou então se ele é sem relacionamento. Depois a gente tem ainda aqui um exemplo, a continuação, né, das exclusões, chegando numa parte em que eu consigo fazer inclusive a compensação do período, né, e totalizando o lucro real aqui na minha linha 175. Essa linha 175, ela vai ser a primeira linha, como eu disse, do bloco N, da base de cálculo do imposto de renda. Veja, eu tenho a base de cálculo, faço a aplicação com as alíquotas, o próprio programa na realidade faz isso, né, automático, a alíquota de 15 e o adicional de 10, e depois vem as minhas deduções, esses meus ajustes, que não são as adições e exclusões que já foram feitas no bloco M. Basicamente, eu tenho cada linha, uma linha específica para cada caso, onde eu devo adicionar, e a partir daí, são essas informações que vão me dar o valor total e final do imposto de renda e da contribuição social a pagar. Aqui eu tenho mais uma continuação, é só para mostrar aqui o final, o imposto de renda a pagar, que a gente, nesse caso, desse contribuinte totalizou 0,
veja que ele teve bastante imposto de renda pago por estimativa, então a gente já percebe que ele é do regime anual, e assim sucessivamente. Bom, basicamente era isso que eu queria falar sobre a ICF. Eu acho que não gerou mais nenhuma dúvida, pelo que eu estou vendo aqui no chat. Eu vi que o Carlos comentou a questão que de fato é muito trabalhoso retificar esse CD, é o que a gente vê mesmo na prática. É bem complicado mesmo, às vezes vale a pena fazer por ajustes dos exercícios anteriores e deixar dessa forma. A ICF, na verdade, ela meio que copiou as fichas que nós tínhamos da DIPJ e ampliou. Então, quando a gente teve essa alteração, né, de uma obrigação acessória para outra, eu me lembro que eu trabalhava em empresa de auditoria e a gente resolveu fazer um depara entre DIPJ e a ICF para tentar não perder o que a gente já sabia da DIPJ quando fez essa alteração. Mas é que agora, além disso, né, além das informações que a gente tem, que a gente já tinha na DIPJ, surgiram muitas outras, né? São uma quantidade absurda de informações que a gente presta para a Receita Federal dentro dessa obrigação acessória. Mas até aí, né? Tudo bem, né? Quer dizer, a Receita quer saber os dados, ok, não tem problema. O problema é preencher certo esse negócio aí, né? Exato, exatamente. Agora, como é que faz na prática? A empresa faz uma espécie de um catálogo que ela vai seguir na prática? É assim? Normalmente, doutor, as empresas elas adquirem softwares que estão disponíveis no mercado para o preenchimento da ICF, então eles não fazem o preenchimento direto do programa do PVA da Receita Federal. E esses programas que eles adquirem normalmente estão vinculados dentro do sistema deles, então acaba puxando essas informações do próprio sistema. Só que alguns softwares eles não conseguem fazer o preenchimento total da ICF, então mesmo utilizando esses softwares, as empresas acabam tendo que manipular a ICF de forma manual. Você falou de variação cambial, que até esqueci de falar para vocês. Eu já atendi, acho que umas 3 vezes, uma empresa que tem variação cambial. Aí, chega no começo do ano, acho que é logo quando abre o ano, você tem que botar o regime, né? Sim. Em algum lugar. Né? Na DCTF de janeiro. DCTF de janeiro. E às vezes eles... Como é que é? Lá ele coloca se é regime caixa ou econômico, não é isso? Ou competência. Competência. Isso, doutor. Na verdade, a gente coloca, na primeira DCTF, a gente coloca se ela é regime de caixa ou competência. Esse regime, teoricamente, pela regra, ele segue a Receita Federal, ele segue o contribuinte durante todo o ano calendário. A não ser que nós tenhamos algum tipo de variação muito alta da variação cambial, e aí a legislação permite que o contribuinte faça essa alteração do regime que foi indicado na primeira DCTF. Não, a empresa que eu atendi foi andando, aí deu prejuízo no meio do ano, aí criou uma confusão, entendeu? Essa opção aí que indica. É realmente bem complicado. Eu já trabalhei lá na Fiscosoft, né? Depois na Sistax. Aí quando chegou aqui, falou, vamos criar uma empresa que tenha isso. Aí chamamos de Évora, que foi a doutora Simone que escolheu o nome. Que ela vai todo ano para Portugal, fica lá 2 meses, depois volta. Né? 2 meses, doutor? Você fica lá? Só 1? Tá. Mas, na verdade, a gente criou um ambiente aqui, né, que cabe 25 pessoas, né, para poder fazer uns bate-papos de vez em quando. Fizemos 2 reuniões, né? Depois não fizemos mais nenhuma por causa esse negócio da Covid aí. Da pandemia aí, a gente conseguiu fazer 2 encontros, né? 2 encontros nós fizemos e não fizemos mais nenhum. Mas vamos fazer força, ver se faz a Évora virar um lugar de coisa. Aí a gente aceita sugestão de vocês de cursos, se vocês quiserem que faça, entendeu? E não só cursos, mandar temas que quer que faz, a gente examina o tema, coloca lá para responder, etc. Ou seja,
Na verdade, é isso, essa interação que a gente quer fazer. Porque o escritório de advocacia também precisa receber informações, né, do que está acontecendo, essas coisas, não só dos casos que a gente cuida, né? Certo? Não só dos casos. Então, essa é a ideia da Évora, basicamente, que a doutora Camila é a dirigente lá da Évora. Eu Perfeito. especialmente agradeço a participação da doutora Camila e eu acho que eu perdi a minha função de professor, vou passar para ela, né? Agradeço a presença de todos e estamos sempre às ordens aqui de vocês, viu? Um abraço a todos. E também aproveito para pedir para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e também no YouTube. Se você perdeu algum desses encontros que o Dr. Ayrton comentou nesses últimos tempos, procure a gente lá no canal do YouTube, Évora Treinamentos, e vocês podem acompanhar todas as discussões que nós tivemos. Como eu disse, além das nossas redes sociais, nós temos também o nosso site. Lá vocês encontram o calendário das próximas atividades, elas ainda não foram lançadas, mas já garanto que nós temos novidades para os próximos dias. Mais uma vez, muito obrigada, e qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato com a gente pelos nossos e-mails e também pelo e-mail da Évora. Muito obrigada, pessoal! Até logo e bom resto de semana para vocês. Até mais!